Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fátima Lopes e, quero vos agradecer mais uma vez por fazerem parte dessa egrégora, desse grupo que está se formando. Quero agradecer a todas as pessoas que têm assistido os meus vídeos e é o seguinte, o último vídeo que eu fiz, que na verdade foi o meu segundo vídeo, que é o vídeo de agradecimento, agradecendo a todas as pessoas que pararam para ouvir o meu primeiro vídeo. Eu sou muito grata a todos vocês. E o segundo vídeo, ele não teve continuidade, porque o meu telemóvel simplesmente deixou de funcionar e eu fiquei sem poder fazer vídeos. Mas agora já tenho um novo telemóvel e eu estou aqui para engrenar, para que eu possa trazer um pouco de mim, da minha história, e para que eu possa, no fundo, acredito, cumprir a minha missão. Porque eu acredito que a minha voz, ela tem morada certa. Eu acredito que a minha voz, ela precisa ser ecoada. A minha história, a minha experiência, a mensagem que eu tenho para transmitir, ela precisa ser ecoada, ela precisa ser transmitida através de mim. E eu sou muito grata desde já a todos aqueles que vão parar para ouvir um pouquinho da minha história, a todos aqueles que vão fazer parte desse canal, que vão fazer parte dessa egrégora. Eu sou grata, sou muito grata. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o autoconhecimento. Como vocês viram no primeiro vídeo, eu estou na jornada do autoconhecimento. E como é que eu cheguei até essa jornada? Na jornada do despertar da consciência, que ainda é muito mais profundo do que a simples, que já não é tão simples assim, a jornada do autoconhecimento. Ela se torna mais profunda quando, além de mergulhar no autoconhecimento, a gente é convidado a despertar a nossa consciência. E eu estou desde 2020, 19, 2020 a passar por esse processo de descoberta ou de redescoberta. Como vocês viram no meu primeiro vídeo, eu sou pastora, eu posso dizer que sou, embora neste momento eu não exerço mais o meu ministério como pastora. Desde que eu despertei a minha consciência, tornou-se... Eu acho que eu precisei dar um tempo, porque foram muitas as informações. Foi uma mudança radical dentro de mim, uma mudança radical nas minhas crenças, uma mudança radical nos meus sentimentos, na minha vida como um todo. Mas antes de chegar a esse capítulo da minha vida, eu quero falar para vocês que sim, eu fui pastora. Vamos dizer que o meu ministério, ele começou quando eu tinha 15 para 16 anos. Hoje, eu recentemente fiz 47 anos. Obrigada, não parece, né? Mas tenho 47 anos. E desde os meus 16 anos que iniciou o meu ministério. Começou primeiro, como eu expliquei um pouquinho no primeiro vídeo, ministrando para crianças. Porque eu acho não, tenho a certeza, que desde sempre, eu... É como, né, a gente, como se fala dentro da igreja, temos um chamado, e eu iniciei meu ministério cuidando de crianças, ministrando aquilo que eu sabia na altura, o conhecimento que eu tinha na altura,
da Bíblia, da palavra para essas crianças, intercedendo por crianças, vendo muitas crianças sendo transformadas. As crianças entravam na escolinha bíblica e quando se iniciava a oração, quando se iniciava o momento da busca, um momento da palavra, as crianças choravam. As crianças... Era lindo. Foi um processo lindo ver as crianças abrir o coração para Jesus. E toda aquela transformação, vendo crianças sendo curadas, sendo transformadas, libertas. E cada uma tendo o seu testemunho para contar ali. E assim iniciou o meu ministério. Um tempo depois, comecei a cuidar dos jovens e aí foi muito mais arrebatador. Muito mais transformador para mim. Ver como, através da minha vida, jovens eram transformados, jovens eram libertos, jovens tinham as suas vidas ali transformadas. Iniciou ali o meu ministério, a minha busca para trazer sempre uma mensagem de coragem, uma mensagem de ânimo, uma mensagem que arrebatasse, que transformasse, que ajudasse os jovens a equilibrarem as suas vidas, equilibrarem as suas emoções, os seus sentimentos. Eu, como jovem, na altura também. E ao mesmo tempo que eu fui usada para transformar a vida de muitos jovens, a minha vida, o meu interior também se transformava. E a minha busca, ela era muito mais profunda, cada vez mais profunda, cada vez mais intensa. Sim, porque havia muitas questões, havia muitas dúvidas, incertezas. Aí eu me casei, tornei-me, em menos de um ano de casada, iniciou o nosso ministério como pastor. Ele pastor e eu esposa do pastor, na altura. E só quando nós iniciamos o nosso ministério, mesmo nosso, a nossa igreja, com o nosso nome, registrada nas finanças e tudo mais, é que eu me abri muito mais ainda e realmente iniciou o meu ministério, fui consagrada, a ministra, houve a consagração, a nossa consagração e tudo mais. E foi transformador também, foi maravilhoso. Para mim, cada vez que eu subia no altar, era maravilhoso ver a forma como a espiritualidade me usava com a palavra certa, com a oração que ajudava principalmente mulheres. Mulheres, porque eu vivia lutas internas muito profundas. Eu vivia muitas lutas no meu casamento. Eu vivia muitas lutas dentro de mim e eu buscava muito. E eu falava: Deus, eu quero entender mais da tua verdade. Eu procurava dentro da palavra, como diz, né, que conhecereis qual é a minha largura, a minha profundidade. E eu buscava e eu dizia: Deus, eu quero conhecer qual é a tua largura. Deus, o que que essa palavra quer dizer com muito mais profundidade do que aquilo que eu ouço outros ministros a pregar ou aquilo que eu própria já preguei sobre isso? E eu buscava, eu quero saber. Eu quero mergulhar profundamente na tua profundidade. Eu quero mergulhar profundamente na tua largura. Buscar esse conhecimento que é além daquilo que a palavra diz. E aí vinha forte no meu coração sempre:
várias passagens. Aquela passagem onde fala: levantareis a pedra e eu lá estarei. E eu falava comigo mesmo, eu falava para Deus: Deus, quando eu levanto a pedra, eu encontro formigas. Deus, quando eu levanto a pedra, eu encontro minhocas. E a tua palavra diz que levantareis a pedra e lá eu estarei. E eu falava: Deus, ali tem minhoca, ali tem formiga. Tu és minhoca? Tu és a formiga que ali está? Qual é o mistério dessa palavra? O que essa palavra quer dizer sobre a tua profundidade? O que essa palavra quer dizer sobre a tua largura? Sobre as tuas medidas? Porque tem que ser mais profundo do que aquilo que no superficial da Bíblia a gente encontra. Tinha que ser mais profundo do que aquilo que era pregado. Tinha que ser mais profundo. Eu sabia que o buraco era mais fundo ainda. Havia muitas questões que eu sei que muitos cristãos perguntam, indagam e muitas das vezes as perguntas que a gente faz a nós próprios e a Deus deixa muitos dos cristãos com vergonha de si próprios, com medo que aquele pensamento lhes faça se desviar, aquele pensamento lhes faça perder a fé, aquele pensamento de querer saber mais, de achar que tem o direito de saber mais, lhes faça perder a salvação. E tudo isso vinha sobre mim. Cada vez eu mergulhava mais, cada vez eu perguntava mais para Jesus. E só vinha aquelas passagens aonde Jesus fala: vós sois o sacerdócio real. E essas palavras, vós sois o sacerdócio real, não sabeis vós que vós sois deuses? Essas palavras, elas ecoavam com tanta força no meu coração que eu ficava assim: como assim, Deus? Nós pregamos que nós somos a igreja, mas também pregamos que necessitamos estar dentro da igreja. Mas o Senhor não me mostra isso. O Senhor me mostra que eu sou o sacerdócio real. Que eu não preciso, essa palavra ela é bem específica. Eu não preciso do título de missionária, pastora, seja lá o que for. Eu não preciso de um pastor. Eu não preciso de um ministro, porque eu sou a própria ministra. Eu, você, que não tem título, que é apenas um frequentador da igreja, um membro, você é o sacerdócio real. Eu entendi que eu não precisava estar dentro da igreja. Eu entendi que eu não precisava estar ali com todas aquelas questões que todo mundo tem e que não quer assumir que as tem. Questões sobre a salvação, o seio de Abraão, que é tão pregado, que morre e tudo acaba e vamos dormir no seio de Abraão. Todas essas questões e dúvidas, o medo que o cristão tem, porque hoje eu não tenho mais esse medo. O medo que o cristão tem: ai, se Jesus voltar, eu acho que eu não vou. Se Jesus voltar, eu não estou preparada. Eu sou pecadora. Porque isso é o que está enraizado em nós. O peso que colocaram sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros. E eu quero lembrar aqui que à medida que eu fui desenvolvendo, que eu fui crescendo, que eu fui mergulhando na profundidade de Deus, eu consegui entender que a Bíblia que eu tanto pregava
ela foi completamente distorcida. Que a mensagem que Jesus quis passar para a humanidade, ela foi completamente distorcida. A mensagem da cruz, a mensagem do ministério de Jesus, tudo foi distorcido. E essa distorção, esse engano que veio sobre a humanidade, ela começou com a Igreja Católica. Porque não existia a Bíblia, existiam manuscritos. Que até hoje existem, embora uma boa parte deles a Igreja Católica destruiu, outra parte existe nas bibliotecas de Israel, os verdadeiros manuscritos, os que a Igreja não conseguiu, a Igreja Católica não conseguiu não conseguiu tomar posse, porque a Igreja Católica iniciou a Bíblia. A Igreja Católica, ela fez uma escolha de quais livros eram dignos de estar dentro do livro que ela intitulou como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita por Deus, ela não foi, e ela nem sequer foi inspirada por Deus, ela foi inspirada pelos papas da altura da Igreja Católica. Eles escolheram os livros que deveriam estar ali, no livro em que eles chamariam de sagrado. Porque naquela altura era importante que a civilização ela fosse completamente dominada. Era importante que a Igreja Católica, que mandava em tudo, que mandava na política, que mandava nos reis, que mandava, enfim, em todos, que não se dava um passo sem autorização do Papa, dos padres, e a Igreja Católica decidiu quais seriam os livros que fariam parte da Bíblia Sagrada. Até que veio Constantino, padre da Igreja Católica, que se rebelou, entre aspas, contra, e dele nasceu a Igreja Protestante. Ele também pegou o que ele conseguiu pegar e criou ali a Igreja Protestante, com os livros que ele achava também que era o que deveria, que era a mensagem de Cristo, e começou ali um ministério diferente. Ele, como padre, começou um ministério diferente, separado da Igreja Católica, e que hoje são as igrejas evangélicas. E dali nasceram várias, todas as religiões que existem hoje, todas elas saíram da mesma cabeça, vamos assim dizer. Todas. Isso é um assunto muito profundo, que é lógico que eu não vou aqui falar sobre isso hoje. Porém, no meu caso, era evidente para mim que eu precisava da resposta. E eu buscava na igreja com o nosso povo, eu buscava em casa. Deus, eu preciso de respostas, eu preciso saber mais. O meu coração me diz que há muito mais para saber sobre ti. Há muito mais para saber sobre Jesus. Que dentro da igreja eu não consigo essas respostas. Dentro da Bíblia eu não encontro essas respostas. Com os pastores e missionários que a gente conhece, os mais conhecidos, não se encontra a resposta. Até que eu entendi que a resposta estava dentro de mim. Até que Jesus falou muito forte no meu coração a passagem de Isaías, onde fala que não se põe vinho novo em um odre velho, e nem se põe um tecido novo em um tecido velho, porque ambos romperão.
romperão. Que eu estava querendo uma mensagem nova, eu estava buscando um novo entendimento de tudo aquilo, um novo conhecimento, porém, buscando nos mesmos sítios, buscando da mesma forma. E que era impossível. Eu precisava me esvaziar. Porque eu não poderia colocar dentro de mim, eu como um odre, eu precisava colocar dentro de mim uma nova direção, um novo conhecimento que eu estava alcançando, mas eu precisava me despir do velho conhecimento. Eu precisava deixar aquilo que eu entendia como a verdade. Eu precisava me despir das minhas verdades, dos meus conceitos, dos meus valores. Eu precisava me tornar pura, completamente. Pura de todas as mensagens que eu recebia, desde a minha infância. Porque tudo começou também porque eu fui católica e eu queria tanto saber mais sobre Jesus. Tanto. Aquilo, desde que eu era criança e andava ali na católica, meu Deus, eu buscava tanto estar próxima de Jesus. Tanto. E eu precisava me despedir de tudo aquilo que eu aprendi se eu quisesse receber um novo conhecimento. Se eu quisesse descobrir a profundidade de Deus, a profundidade de Jesus, eu precisava deixar o velho para que o novo pudesse entrar. E iniciou em mim um processo muito profundo de autoconhecimento. Eu entendi que eu precisava primeiro entender o que se estava a passar comigo, o que se estava a passar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, o que se estava a passar com o povo, porque nós tínhamos a nossa igreja, o nosso ministério, e aquele povo nos seguia. É um povo maravilhoso. E se alguma das pessoas que faziam parte da nossa congregação estiverem a assistir esse vídeo, muito obrigada. Muito obrigada, e vocês sabem o quanto vocês são importantes na nossa vida, foram importantes na minha vida, o quanto sempre amei vocês e sou grata, muito grata por vocês fazerem parte da nossa congregação até o momento em que a gente teve que fechar a igreja. Agradeço a todas as pessoas que passaram no nosso ministério, todas as pessoas. Sou muito grata a todos vocês. E que vocês também possam encontrar o vosso caminho do despertar. Acredito que se vocês chegarem a esse vídeo é porque vocês vão estar. Ou já estão encaminhados no despertar da consciência ou estão próximos a chegar a ele. Porque eu acredito que vai assistir o meu vídeo ou os meus vídeos as pessoas que estão nesse caminho da busca do autoconhecimento, da verdade mais profunda. Enfim. Nessa busca, eu entendi que não dava mais para continuar com o ministério. Não dava. Como eu disse no início desse vídeo, eram muitas lutas interiores sobre todas essas questões de Deus, do Criador,
sobre todas essas questões da profundidade de Deus e as lutas que eu tinha comigo mesma e as lutas que eu tinha dentro do meu casamento. E eu precisava muito mais. E foi necessário, eu falei na época com o meu esposo e fiz-lhe ver que era necessário a gente fechar a igreja. Era necessário. Por todas as lutas que a gente estava atravessando dentro do ministério, por todas as lutas que a gente estava atravessando dentro do nosso casamento e por tudo aquilo que eu estava a viver dentro de mim, era necessário fechar a igreja. Foi muito difícil, foi um processo, foi uma escolha muito dolorosa, mas consegui, um tempo depois consegui convencê-lo que esse era o caminho, que essa era a solução. E consegui, fechamos a igreja. Fechamos a igreja e eu precisei me afastar de tudo. Eu precisei ir viver para uma aldeia no meio da natureza. Precisei estar eu com os meus filhos no meio da natureza para entender mais sobre tudo aquilo que eu estava a viver, processar todas aquelas emoções, como estava a ser difícil fechar a igreja, porque a minha vida toda a minha vida foi dentro da igreja. Toda a minha vida, tudo que eu vivi, todos os meus sonhos, o sonho de constituir uma família, o sonho de casar, o sonho de ser mãe, que foi uma outra luta que eu tive muito grande, porque descobri a infertilidade e esse é um assunto que talvez eu aborde no próximo vídeo do canal. E fechamos a igreja. E foi então que eu mergulhei nessa profundidade maravilhosa do autoconhecimento. E foi assim que eu mergulhei nessa profundidade, fantástica, de descobrir mais, primeiramente sobre mim, porque eu precisava me reencontrar, eu precisava reequilibrar as minhas emoções, porque deixa-me dizer para você, a esposa do pastor, a missionária, a pastora, bispa, aquela que está ali do lado de um pastor, do seu marido, pastor, bispo, apóstolo, seja lá qual for o título que tenha, essa mulher sofre. A esposa do pastor, ela sofre muito. A missionária, ela sofre muito. Ela sofre muito. E eu via a dor que eu vivia, a solidão que eu vivia, os muitos momentos de depressão que eu vivi como esposa do pastor, como missionária, e via as minhas colegas, as minhas amigas, as esposas dos pastores com quem eu convivia, vivendo exatamente as mesmas lutas que eu. E é duro, porque a esposa do pastor, ela não tem com quem conversar. A missionária, ela é solitária. A esposa do pastor, ela vive num mundo de ilusão, completamente de ilusão. É uma carga pesada que foi colocada nos ombros da mulher, muito maior ainda da esposa do pastor, a mulher idônea, a mulher que está ali para apoiar, porque o que é que a gente aprende? E o que é que a gente vive com a nossa alma? Que a gente tem que estar ali para os nossos maridos, que é de responsabilidade da mulher o ministério do seu marido, é da responsabilidade. Eu senti esse peso logo no início do nosso ministério, de pastoras e esposas de pastor que estavam ali há mais anos que eu, como pastoras,
colocando em cima de mim esse peso que a Bíblia coloca na mulher, que ela tem que estar ali do lado do marido, apoiando os sonhos do marido, apoiando as decisões do marido, que ela precisa estar ali 100%, se dedicando à casa, se dedicando aos filhos, se dedicando ao marido, se dedicando ao ministério do marido, se dedicando às mulheres, se dedicando aos jovens, se dedicando às crianças, se dedicando à igreja como um todo, se dedicando a todas as funções delegadas à esposa do pastor. E a gente não se dá conta que a gente vai sumindo. A gente não se dá conta que a gente desaparece, simplesmente. Que o nosso eu deixa de existir. Tudo na nossa vida é baseado ou envolve o ministério dos nossos maridos, ou envolve o nosso ministério como esposas, o nosso ministério como o ministério das mulheres, que muitas das vezes é o ministério que nós temos, o ministério de cuidar das mulheres que estão ali nos auxiliando, das obreiras, enfim, a gente cuida do mundo inteiro. A gente atende as mulheres que muitas das vezes estão a passar pelos mesmos problemas que nós. Muitas das vezes. E nós temos que estar ali com uma palavra de ânimo, de coragem, de incentivo, de fé, enquanto muitas vezes o nosso coração está rasgado. Enquanto muitas vezes o nosso coração está magoado. Enquanto muitas das vezes o nosso coração está sangrando. E a gente está ali. E eu estava naquele momento em que eu não aguentava mais isso. Não só não aguentava a minha dor, como eu também não aguentava a dor das mulheres que eu na igreja. Já não aguentava a dor das esposas à minha volta. Porque eu sempre fui uma menina com uma espiritualidade muito aguçada. Uma espiritualidade... Eu era uma esponja. Eu absorvia, até hoje é assim, só que hoje eu tenho esse entendimento do que o que é isso, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu era uma esponja que eu tinha vida para passar para outra pessoa, ela recebia essa vida e eu ficava carregada. É como se eu me entregasse numa troca. A pessoa ficava aliviada da sua dor, a pessoa ficava aliviada do seu sofrimento, e toda aquela dor que ela carregava, todo aquele sofrimento que a pessoa carregava, eu absorvia. De uma forma inconsciente, absorvia para mim a dor das pessoas. Eu sempre... E isso é uma coisa que não é quando eu quero, não sou eu que decido quando vai acontecer, mas desde criança que eu sou sensível aos pensamentos dos outros. Há momentos em que eu consigo escutar os pensamentos dos outros e aquilo era um tormento para mim dentro da igreja. Um tormento. Porque eu ouvia o que as pessoas queriam dizer nas suas mentes. Eu absorvia o sofrimento dos outros para mim. Às vezes, quando queriam me fazer surpresas, assim no meu aniversário, nas festas que me fizeram de surpresa, que era para ter sido surpresa quando eu estava grávida, e tudo isso, eu chegava lá e eu já sabia que ia acontecer, porque eu era avisada pela espiritualidade que ia acontecer aquilo. Eu era avisada pela espiritualidade sempre que ia acontecer alguma coisa dentro do meu casamento, que tinha acontecido alguma coisa com o meu esposo, eu sabia que tinha acontecido coisas boas e coisas más,
principalmente as coisas más. Coisas que iriam acontecer dentro da igreja, antes delas acontecerem, eu já sabia que ia acontecer. Com as pessoas da igreja, antes de acontecer, eu já sabia que ia acontecer. Não só pela informação que me era dada mentalmente e dentro do meu coração, como em sonhos também. Então tudo se tornou muito pesado, por isso eu buscava com tanta força. Por isso eu buscava com a minha alma entender o porquê de tudo aquilo. E qual seria a real, na verdade, o meu ministério. O que é que Deus tinha para me falar com tudo aquilo? E eu passava por tantas lutas no meu casamento que eu queria entender o porquê de tudo aquilo. Mas eram coisas que eu guardava só para mim. Que ninguém sabia. Que os membros da igreja nem desconfiavam. Que a minha família nem sonhava que eu vivia aquilo. Eram coisas que eu guardava só para mim. E o autoconhecimento, ele foi libertador. O autoconhecimento, ele foi transformador para mim. Ele me devolveu a mim mesma. O autoconhecimento, me fez descobrir quem eu sou. Que eu não precisava carregar aquele peso que eu carregava. Que eu sequer precisava sofrer. Que a minha vida, ela podia ser leve. Que eu podia sonhar por mim. E que eu precisava começar a viver por mim. Que eu precisava começar a viver os meus sonhos. Entendi que eu não vim a esse mundo para salvar ninguém. Esse peso tinha que sair de cima de mim. Tinha que sair de cima de mim. E que você que ainda vive esse peso de querer salvar o mundo inteiro, de achar que você tem a obrigação de pregar a palavra e a sua salvação, e se você não pregar e Jesus volta e você fica, ai meu amigo, minha amiga, o buraco é muito mais profundo, só que ele é leve. O que ele tem de profundidade, ele tem de leveza. Leveza. A mensagem que Jesus veio trazer não tem nada a ver com aquela mensagem que a gente prega. Realmente Jesus veio trazer leveza. Realmente Jesus é puro amor. Deus, essa consciência que tudo é, que tudo governa, ele é apenas amor. E saber disso com essa profundidade, entender de facto que eu não precisava essa carga toda em cima de mim, que tudo poderia ser mais leve para a minha vida, foi transformador. Foi libertador. E eu espero que de alguma forma esse vídeo, que terá continuidade sobre esse assunto com certeza, eu espero que ele tenha tocado no seu coração. E o despertar da consciência é maravilhoso, mas não é fácil. Porque não é fácil, porque a gente se debate, a gente se encontra conosco. E a gente se dá conta que nós sequer estávamos a viver. Nós estávamos a viver para os outros. Nós estávamos a viver para os sonhos dos outros. Nós estávamos a viver num peso, porque é um peso. É um peso. Principalmente, sabes, quando tu descobres que Deus é muito mais do que aquilo que está na Bíblia.
Quando tu descobres que, na realidade, aquela passagem que Jesus disse, que essa passagem que é tão ignorada por todos que estão dentro da igreja, é ignorada pelos pastores. Ela sequer é pregada. Eu lembro que quando eu iniciei meu processo de transformação, eu preguei sobre isso na igreja. Eu preguei sobre a passagem onde Jesus fala: não sabeis vós que vós sois deuses. E eu falei assim: Deus, como eu vou entender isso? Eu sou Deus, como assim? Se a gente luta contra a idolatria? Como é como é que o Senhor diz aqui na Bíblia que eu sou Deus? E aí me lembrei, porque Jesus também disse: se creres, farás os mesmos milagres que eu fiz. E milagres maiores ainda farás. E eu falava assim: Jesus, mas o Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor ressuscitou pessoas. Que é maior que isso eu posso fazer? Se para nós humanos o milagre de voltar a viver é o maior de todos. Eu não falo nem da mulher hemorrágica que foi curada. Eu não falo nem dos outros tantos milagres, multiplicação, tudo que aconteceu que está ali na Bíblia, que, diga-se de passagem, é 1/3 daquilo que Jesus fez. Porque o resto foi tudo escondido da Igreja Católica, né? Igreja de Roma. E eu falava assim: como assim? Eu posso fazer milagres maiores? Como assim? Eu sou Deus? Eu sou Deus. E eu descobri que sim, eu sou Deus. Sabe, começou tudo a fazer muito sentido. Começou a fazer sentido quando eu parava para pensar: caramba, era uma multidão que seguia Jesus. A todo tempo, a toda hora, a todo momento, aonde ele fosse. Era uma multidão que seguia Jesus e só algumas pessoas eram curadas. Não era todo mundo que era curado. Eram algumas pessoas que eram curadas. Significa que o poder da cura não estava em Jesus. Senão ele curava todas aquelas pessoas porque ele amava todo mundo por igual. Por igual. Não importava se era ladrão. Não importava se era corrupto. Não importava se era prostituta. Não importava se era leproso. E hoje, o que a gente tem dentro das igrejas? As igrejas evangélicas são as que mais criticam entre si. Umas se acham maiores que as outras. Uns ministros se acham maiores que os outros ministros. Uns acham que têm o poder de opinar na vida do outro. Criticando quando o outro é um cantor evangélico e de repente não quer mais ser cantor evangélico, acha que tem o direito de mandar no dom do outro. E que o outro não tem o direito de decidir o que vai fazer com esse dom. Eu percebi que não foi Jesus quem fez os milagres. Por isso ele disse: maiores ainda farás. Eram as próprias pessoas. Tanto que ele dizia: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Ele nunca disse: eu te curei, eu te salvei. E não foi porque ele era bonzinho que ele dizia isso. Ou porque ele tinha misericórdia que ele dizia isso. A tua fé te curou. Não, porque era a confiança, a certeza daquelas pessoas que elas iam ser curadas que fazia com que elas fossem curadas.
Ou seja, aquelas pessoas que a Bíblia relata, ou as poucas que a Bíblia relata, porque foram milhões e milhões e milhões delas, que a Bíblia relata que foram curadas, nunca foi Jesus. Foi sempre cada uma delas. Ou seja, o poder é meu. O poder é teu. É o mesmo poder que Jesus tinha. Eu tenho, tu tens. Só que esse poder está completamente camuflado. Ele está completamente coberto de tantas crenças limitantes, de tantos medos, o medo de perder a salvação, o medo de não agradar a Deus, o medo de estar no pecado, o medo. É isso que a religião traz. A religião, ela sufoca. A religião, ela mata. Sim, ela mata. Religiosidade mata. Ela mata o nosso poder de escolha. Ela mata o nosso poder de sermos livres. Ela mata a felicidade de sermos um com Deus. Igual a Ele. Igual. Analisa a tua vida e vê que és tu que a crias. Porque foi isso que eu comecei a fazer. Eu entendi que eu não precisava estar a viver aquele sofrimento dentro da igreja. Atenção, não era só o meu sofrimento, não era só a minha dor. Eu vivia a dor do outro, eu vivia a dor das esposas dos pastores, a dor dos pastores. E tem tantos vivendo a mesma dor, achando que têm que estar ali. Porque a Bíblia diz que tem que estar ali, porque o outro diz que tem que estar ali. Não. A única pessoa que eu preciso salvar é a mim mesma. A única pessoa que você precisa salvar é a você mesmo. E salvar do quê? Do medo. Salvar é livrar. É te salvar ou te livrar do medo. É te salvar ou te livrar daquilo que te oprime. É te salvar ou te livrar e te tirar da escassez que você se encontra, porque nunca é Deus que te coloca, que me coloca na escassez. São as minhas crenças, são os meus medos, aquilo que eu aprendi sobre a riqueza, sobre a abundância, aquilo que eu rejeitei no que diz respeito à riqueza e à abundância. Às vezes, de uma forma inconsciente, porque a Bíblia diz que um rico não herdará o reino dos céus, e o que é que a gente faz? A gente diz, eu não quero ser rica. E de uma forma inconsciente a gente rejeita a riqueza na nossa vida. Eu falava com a minha mãe esses dias, mãe, como é que a riqueza, ela é uma consciência. Se eu rejeito a riqueza, se eu rejeitar alguém que tem, imagina que a riqueza é uma pessoa que tem um nome chamado riqueza, e eu rejeito ela, eu a desprezo, eu falo que não a quero na minha vida, eu a rejeito completamente, como é que essa pessoa, ela vai se aproximar de mim se ela se sente rejeitada? Como é que a riqueza, que hoje eu sei que é uma consciência, ela vai se aproximar de mim se eu, consciente ou inconsciente, eu a rejeito? Porque não quero ela na minha vida, porque eu quero entrar no reino dos céus. Porque eu não quero perder a minha salvação, então eu não quero ser rica. E eu rejeito a riqueza. Eu faço votos de castidade sem consciência de que estou a fazer. Mas é isso que a gente faz dentro da igreja. E é por isso que a maioria dentro da igreja é pobre, a maioria dentro da igreja vive escassez. Vive escassez. Dizimista, mas vive escassez. E não entende, e nem tem força, nem porque acha que está a pecar, quando quer indagar porquê que eu sou dizimista e a minha vida está na lama, porquê que eu sou dizimista e nada flui, porquê que eu sou dizimista e as coisas não mudam. E nem se questiona se realmente tem que ser assim. Por medo de não, ou com medo de desagradar a Deus, não questiona.
Está na hora de mudar isso. Está na hora de haver uma transformação. Eu estou no processo, porque foram muitas crenças em mim, plantadas, implantadas. Muitas crenças sobre a vida financeira, muitas crenças sobre a escassez que foram implantadas dentro de mim e que eu estou nesse processo de me libertar de todas elas, nesse processo de mudança, de transformação. O que eu entendi é que eu não preciso mais carregar fardo nenhum, que eu não preciso de sofrer, que eu não preciso estar num relacionamento que não me agrega, num relacionamento que não, onde eu não sou reconhecida, onde eu sequer sou respeitada. Eu entendi que se eu não me amar, ninguém mais vai me amar. Eu entendi que se eu permitir ainda que a dor esteja sobre a minha vida, o que Deus tem a ver com isso? Se sou eu que estou a permitir. Se eu vejo que tem uma pedra no meu sapato, sou eu que estou vendo, sou eu que estou sentindo aquela pedra no meu sapato. E eu vou ficar à espera que venha Deus para me tirar o sapato? Eu vou ficar à espera que venha alguém tirar o meu sapato sabendo que eu sei onde está a pedra? Sabendo que o sapato é meu? Sabendo que sou eu que tenho que tirar o sapato para que essa pedra saia do meu pé, saia do meu sapato, para que pare de doer. Então não importa qual é a tua dor, é você quem tem que sair dela. Não importa, é você quem tem que sair. É você quem tem que ter forças para ir ali descalçar o sapato, tirar o sapato do teu pé, tirar aquela pedra que te incomoda. É você quem tem que sair dessa dor, desse sofrimento. E você tem toda a capacidade para isso. Não é o outro. Não é o outro. Hoje eu sei que se um dia eu me coloquei na dor, significa que eu tenho o poder de sair dela. Se eu conseguir entrar sem saber, hoje que eu sei que fui eu que me coloquei ali, então eu tenho o poder. Eu tenho o poder de sair da dor. Eu tenho o poder de sair do sofrimento. O poder de escolha sempre é nosso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo traga reflexão, porque eu ainda vou trazer mais sobre esse assunto. Ainda vou trazer um pouquinho mais sobre esse assunto e eu acho que meu canal se baseia nisso. Eu quero que você entenda que você não precisa estar nessa dor. Eu quero que você entenda que Deus é muito mais do que aquilo que você ouviu falar, pregar a sua vida toda, do que aquilo que você pregou a sua vida toda. E que é libertador e que é transformador. Quando a gente aprende a olhar para nós, aprenda a amar o nosso coração, aprenda a amar a nossa vida. Sim, porque o coração ele não é enganoso, como a gente ouviu e pregou a vida toda. O coração não é enganoso. Não é. Analisa só quantas vezes o teu coração te disse: não vai por ali que você vai sofrer. Não faz isso que não vai ser bom. E você foi e você fez. E foi muito mal para você. Precisamos desconstruir muitas crenças. Precisamos desconstruir muito do que está ali na Bíblia, que foi completamente distorcido. A palavra de Jesus foi completamente distorcida. A mensagem de Jesus foi completamente distorcida. Tudo foi distorcido. E a gente precisa primeiro se libertar de tudo isso. Olhar um pouquinho mais para nós. E eu? O que eu faço aqui no mundo? O que eu vim fazer para mim? O que eu posso fazer para sair disso?
Entender que você não precisa depender de uma igreja. Entender que você não precisa depender de um pastor. Você não precisa depender do aconselhamento de um pastor, de uma pastora. Que você não precisa de ir numa igreja. Ah, mas é tão bom estar dentro da igreja, é tão bom ouvir a palavra, é tão bom os louvores. E depois? Quando você sai, quando você para de ouvir aquele louvor que foi programado. Porque nada do que acontece no altar, nada do que acontece ou as músicas que são criadas, nenhuma delas é criada à toa, tá? Nenhuma pregação é dada à toa. Todas elas são programadas para ir e fazer o efeito que o ministro quer que aconteça na tua vida. Não, no teu coração, na tua mente principalmente. Para que aquela mensagem ela trabalhe na tua mente e te convença de alguma coisa, daquilo que o ministro quer que você seja convencido. Chega. Resgata-te a ti próprio. Quantas vezes mais você precisa que o pastor pergunte: quem aqui não tem a certeza da salvação? Vem aqui à frente. E você vai lá na frente. Todas as vezes. E das vezes que você não foi lá na frente, você ficou no seu lugar, na sua cadeira, indagando: será que eu estou salva o suficiente se Jesus voltar hoje? Chega disso. Chega disso. Isso é um peso. Isso é uma carga. Isso é algo que não nos traz vida. Isso é algo que nos bloqueia. É algo que nos condiciona a estar estagnados. Que nos tira de nós próprios. Que nos tira da nossa razão. Que nos tira a alegria de viver. Está na hora de mudar tudo isso. Está na hora de você, mulher, você que é esposa do pastor, se reerguer, se reencontrar. Até quando? Essa dor, esse sofrimento, porque alguém disse que é para a vida toda? Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Até quando? Até você não ter mais força? Até a tua voz não conseguir mais ecoar? Até quando você vai carregar um fardo que você não tem que carregar? Uma dor que você não tem que carregar? Não tem. Talvez no próximo vídeo eu falo um pouco sobre isso. Eu preciso falar. Talvez no próximo vídeo eu sei que as pessoas que vão precisar estar ouvindo essa mensagem, elas vão ouvir. As mulheres, as esposas dos pastores que vão precisar ouvir essa mensagem, elas vão ouvir. Porque isso precisa mudar. Esse fardo que você carrega, você tem que deixar de carregar. A gente precisa voltar a sonhar. Os nossos sonhos. Os nossos projetos. A nossa independência emocional. Financeira também. Mas as esposas do pastor, elas entendem. Algumas entendem aquilo que eu estou querendo dizer. E acho que, ou as esposas em si, qualquer pessoa que esteja dentro de um relacionamento, dentro de uma igreja, que se sente sufocada. Qualquer pessoa que, assim como eu, se pergunte, se indague e acha que tem que ter algo mais, chegou o momento de você descobrir. Principalmente que esse algo mais é você.
eu fico por aqui. Agradeço por me ouvir até aqui. Se inscreva no meu canal. Toque o sininho de notificações. Deixe uma mensagem. Comente no vídeo. Faça as suas questões. Coloque as suas dúvidas sobre todo o assunto que eu falei. Aquilo que ressoou com você. Fala aquilo que você quiser falar. Mas fala alguma coisa. Tire talvez do seu coração aquele peso. Faça o seu comentário. E se inscreva no meu canal. Beijinhos e até a próxima.